E agora, vamos lá. Basta ver o contexto da entrevista para saber que o presidente disse: eu estava no modo ali, rancor, e saí dele. Porque se ele não sai do modo rancor, ele não consegue vencer a eleição. Mas, claro, deu pano para manga, o Moro já está se fazendo de vítima. O que foi que disse o presidente? Vai lá, vamos ver, vai. Nessa mesma entrevista, Reinaldo, o presidente Lula deu uma declaração sobre o ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro, que está rendendo bastante aí na imprensa e também nas redes sociais. A gente separou esse trecho para vocês, mas trazendo uma contextualização, não apenas o palavrão que disse o presidente. Vamos acompanhar. Tem uma coisa na vida da gente que é assim, quando você tem convicção da sua inocência, você não tem medo de brigar. Você sabe que eu poderia ter saído do Brasil, eu poderia ter ido para outro país, eu poderia ter ido para outra embaixada. Eu tinha noção que eu ia passar por aquilo para poder voltar mais forte. Quando você dizia eu vou sobreviver, você imaginava voltar à presidência? E eu tinha ainda certeza, veja, eu tinha certeza que era um processo e que eu ia sobreviver, ia sair mais forte. Por isso a minha tranquilidade nesse período todo. Muita mágoa. A morte da Marina foi uma coisa muito ruim. Depois da morte do meu irmão, quando eu estava na Polícia Federal, foi muito ruim. Sabe? As acusações, as leviandades, o que as pessoas escreviam. Isso é tudo muito, muito duro. Muitas vezes você precisa se preparar para suportar isso. Você não pode se deixar levar. Você cai numa depressão. Então é engraçado porque eu fiquei naquela cadeia lá. Foi um momento muito rico na minha vida de resistência. Quantas vezes eu deitava naquela cama e ficava de barriga para cima, olhando o teto. Você sabe que eu acredito muito em Deus, porque eu acho que é muita força para você sobreviver àquilo. Outros coitados, sabe, no mundo, tem muita gente que se delatou, possivelmente sem precisar se delatar. Pessoas que se quebraram, que não suportam, que ficam quebrados. Nego ameaçando prender filha, prender mulher, prender um monte de coisa. E nem todo mundo suporta isso. Nem todo mundo. Você veja, você pega um cara como a Aécio, ele não aguentou uma capa da revista Veja. Ele... Sabe? O senhor sabia que estava sendo torturado. Como eu tinha inocência... Era tortura. Como eu tinha inocência, uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia... Um procurador entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando esse Moro. Pode parar aí. Ele usou aquele verbo zoder, né? Sim. Que é um verbo que as pessoas dizem muito por aí. Fica claro na sequência, inclusive, no conjunto, que esse era o Lula magoado, esse era o Lula com rancor. E depois ele já disse para mim, já disse para um monte de gente em entrevista, que ele superou essa fase. Até porque ele não fez nada para o Moro. Nem fez, nem tem como fazer. Não é? O Lula chora ali, e esse é um choro com fundamento. O Lula ficou 580 dias preso. 580 dias preso. E vai aqui o desafio de sempre. Me tragam as provas. Né? Sim, eu vou falar do choro do Bolsonaro também. Calma. Me tragam as provas. Moro. Manda, pede para sua assessoria me mandar em quais páginas daquela sua sentença hedionda e mal escrita estão as provas. Por que você não faz isso? Ou então os desembargadores do TRF4 que mantiveram a sentença. Realmente não é fácil.
superar o que o Lula superou não é fácil. No processo, perder a mulher, perder o irmão, perder o neto. A Lava Jato não tem nada com isso, não, mas é o tratamento que se deu a cada uma dessas coisas. Eu lembro as conversas dos procuradores sobre a morte dessas pessoas todas, da Marisa, do irmão, do neto. Teve procurador tirando sarro, sendo irônico com a morte do neto do Lula, um menino de 7 anos. A baixaria, a pusilanimidade não teve limite. Então compreendo que o presidente chore, porque ele foi condenado sem prova, o que eu sempre afirmei, desde o primeiro momento. Não é? E porque havia a determinação, como aconteceu, de tirá-lo do jogo político. Ele disse que sonhava em zodeiro Moro. Qualquer pessoa no lugar dele sonharia a mesma coisa. E Bob Furui, sabe por que eu não poderia ser político, Bob, Larissa? Porque eu sonharia com isso até hoje. Não ia passar. Mas não ia passar mesmo. E ele tem um Brasil para tocar. Não pode se preocupar com aquele cara. Que aí, nem vou botar o vídeo, já apareceu dizendo, o presidente usou uma palavra de baixo calão, isso até ameaça minha segurança. Não ameaça a sua segurança coisa nenhuma. O que ameaça a sua segurança? Aliás, o presidente, num vídeo histórico, dando depoimento para você, o presidente disse, você vai ver quando você for político, você é político. Ao condenar Lula, tirou Lula da eleição de 2018, o que elegeu Bolsonaro. Depois foi ser ministro de Bolsonaro. E se alguém zodeou Vossa Excelência, foi o seu antigo chefe. Aí sim. Porque percebeu que poderia virar seu alvo também. Não confiou, digamos assim, na sua fidelidade. Percebeu que o senhor poderia fazer com ele o que depois o senhor acabou fazendo com o Podemos, né? Foi para o Podemos, saiu do Podemos, foi para o União Brasil. Mas foi ele, não o Lula. Não aconteceu nada. Não é mesmo? Então.